Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sábado da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 3 de outubro. Hoje fazemos a memória dos primeiros santos mártires brasileiros. Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e companheiros que foram martirizados. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Ouçamos. Naquele tempo, os 72 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meio do meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhes: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não viram, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor, e também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da história do Brasil, certamente desconhecida por muitos cristãos brasileiros e católicos. Precisamos conhecer um pouco das origens da nossa igreja no Brasil para respeitarmos nossos santos e santas. Demorou muito para o Brasil, país tido como o país mais católico do mundo, ter reconhecimento da Igreja Católica de seus santos e santas genuinamente brasileiros. O fato de não ter esse reconhecimento oficial do Vaticano não significou que não tivéssemos santos e santas desde o início de nossa colonização. Vamos falar um pouco dos santos e santas brasileiros. O Brasil possui atualmente 34 santos, que foram canonizados pela Igreja Católica. Todos eles foram canonizados neste século XXI. Quem seriam esses santos? Pela ordem de canonização temos, primeiro, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, conhecida como Madre Paulina. Ela nasceu na Itália e foi canonizada no ano de 2002. Segundo, Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido como Frei Galvão. Ele nasceu no Brasil e foi canonizado no ano de 2007. Terceiro, São José de Anchieta, um sacerdote jesuíta. Ele nasceu em Portugal e foi canonizado no ano de 2014. Quarto, Santos André de Soreval, Ambrósio Francisco Ferro e 28 companheiros, conhecidos como os mártires de Cunhaú e Uruaçu, que foram canonizados no ano de 2017. E quinto, por último, Santa Dulce dos Pobres, conhecida como Irmã Dulce, nascida no Brasil e foi canonizada no ano de 2019. Entre os santos brasileiros, eu penso que os menos conhecidos são os santos que hoje fazemos a memória. São os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Eles são chamados de protomártires do Brasil, ou seja, são os primeiros mártires brasileiros e, consequentemente, os primeiros santos e santas genuinamente nascidos em solo brasileiro. São pouco conhecidos por nós brasileiros, e suas canonizações somente aconteceram no dia 15 de outubro de 2017, pelo Papa Francisco, muito tempo depois de suas mortes. Vale a pena conhecermos um pouco a história desses santos e santas brasileiros. Conhecer a história deles é conhecer um pouco do início do cristianismo em terras brasileiras. Vamos lá. Os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, chamados protomártires do Brasil, que é o título dado pela Igreja Católica aos 30 católicos que foram martirizados no interior da capitania do Rio Grande,
cujo território daria origem à província do Rio Grande do Norte e posteriormente ao estado do Rio Grande do Norte. Eles foram vítimas de 2 massacres ocorridos no ano de 1645, dentro do contexto das invasões holandesas no Brasil. O primeiro massacre ocorreu na capela de Nossa Senhora das Candeias, no engenho de Cunhaú, município de Canguaretama. Este massacre vitimou o padre André de Soveral e o leigo Domingos de Carvalho. O segundo massacre foi na comunidade de Uruaçu, no município de São Gonçalo do Amarante. Neste massacre tivemos entre as vítimas o padre Ambrósio Francisco Ferro e o leigo Mateus Moreira. Além desses 4 nomes citados, não são conhecidos o nome dos demais mártires, só se sabe os números. Todos os massacres ocorreram no estado do atual Rio Grande do Norte. Foram assassinados friamente 30 pessoas, 25 homens e 5 mulheres. Entre os homens, 2 eram sacerdotes, padre André de Soveral e padre Ambrósio Francisco Ferro. Tudo começou quando os holandeses tomaram a iniciativa de invadir o Nordeste brasileiro para cobrar as dívidas dos portugueses que construíram engenhos com dinheiro emprestado da Holanda. O massacre de Cunhaú, ocorrido no primeiro engenho construído em território potiguar, é considerado um dos mais trágicos da história do Brasil. No ano de 1645, o estado do Rio Grande, de população católica, era dominado pelos holandeses, cuja fé era calvinista. Jacó Rabi era um alemão que estava a serviço do governo holandês. Ele chegou no engenho de Cunhaú no dia 15 de julho de 1645. Ele já era bastante conhecido pelos moradores da região, pois havia passado por lá anteriormente, sempre escoltado por tropas dos índios tapuias. No dia seguinte, como de costume, os fiéis se reuniram para celebrar a Eucaristia e foram à missa, na igreja de Nossa Senhora das Candeias. O pároco, padre André de Soveral, começa a Santa Missa. Depois do momento da elevação do corpo e sangue de Cristo, as portas da capela foram fechadas por Jacó Rabi e se iniciou o massacre de todos os que estavam na igreja para a Santa Missa. O massacre de Uruaçu começou no dia 30 de outubro de 1645, menos de 3 meses depois do massacre ocorrido em Cunhaú, também a mando de Jacó Rabi. Dizem os historiadores que logo após o primeiro massacre, o medo se espalhou pela população da capitania. A população ficou muito receosa e tinha medo que novos ataques acontecessem. Segundo os relatos da época, neste segundo massacre, as tropas usaram de mais crueldade em relação ao massacre de Cunhaú. O povo estava na capela de Uruaçu para a Santa Missa. E novamente, depois da elevação do corpo e sangue de Cristo, as portas da igreja foram fechadas e os fiéis foram brutalmente mortos. As vítimas tiveram as línguas arrancadas para que não fossem proferidas orações católicas. Além disso, tiveram braços e pernas decepados. Crianças foram partidas ao meio e degoladas. O celebrante da missa, o padre Ambrósio Francisco Ferro, foi cruelmente torturado. Uma das vítimas, um leigo, homem simples camponês, chamado Mateus Moreira, estando ainda vivo, foi-lhe arrancado o coração pelas costas, mas ele ainda teve forças para proclamar a sua fé na Eucaristia, dizendo, antes de morrer, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por este ato de fé de Mateus Moreira, a CNBB, em sua 43ª Assembleia Geral, em Itaici, São Paulo, no ano de 2005, naquela época, Mateus Moreira ainda era considerado bem-aventurado na Igreja Católica. Hoje, ele já é considerado santo. Naquela época, os bispos da Igreja Católica no Brasil o declarou patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Um pouco mais tarde, em dezembro de 2005, a CNBB comunicou que a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos da Santa Sé
havia aprovado o nome de Mateus Moreira como patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística no Brasil. Em reconhecimento ao feito dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, a Igreja Católica reconheceu a santidade dessas 30 pessoas que foram martirizadas em 1645 em solo brasileiro. Eles foram beatificados na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 5 de março do ano de 2000. A cerimônia religiosa foi presidida pelo Papa João Paulo II. E no dia 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco canonizou os 30 mártires do Rio Grande do Norte em uma cerimônia no Vaticano. No local do massacre foi erguido o Monumento dos Mártires Brasileiros, em memória dos primeiros santos brasileiros que foram martirizados. O espaço é aberto aos turistas e religiosos. E todo ano, no mês de outubro, recebe milhares de fiéis de todas as partes que acompanham as celebrações e festividades, em homenagem aos primeiros brasileiros que morreram defendendo a fé cristã católica. Bonita história, né? Peçamos que esses mártires nos protejam neste dia. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e dos primeiros santos mártires brasileiros, André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira e demais companheiros mártires de Cunhaú e Uruaçu, receba neste momento a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.